Vai. Bom, estamos aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, no Laboratório de Pesquisa da AIDS, com o biólogo Manuel, que trabalha na parte de biologia molecular, mais especificamente nas pesquisas sobre segmento do vírus HIV. Então a gente tem algumas perguntas e ele vai procurar esclarecer para a gente. E o primeiro aluno a perguntar vai ser o aluno Pedro. Primeira pergunta: qual é a importância que dá os experimentos de Mendel? Então, os experimentos de Mendel, eles têm grande importância na genética. Primeiro que Mendel é conhecido como o pai da genética. Ele não era nem um estudioso, na verdade ele era mais um observador, um curioso da época, né? E isso há muito tempo atrás, no período mais ou menos de 1860, foi quando ele fazia essas observações. Naquela época não existia conhecimento sobre divisão celular, nem da existência do material genético. Então, assim, tais observações, tais experimentos feitos por ele nessa época foram muito importantes, porque serviram de base para o reconhecimento dos caracteres hereditários, que são usados hoje como base até os dias de hoje, né? Essa é a grande importância. Meu nome é Gabriel e gostaria de saber qual a porcentagem de ocorrer algum erro genético em um feto. A questão de erro genético em feto é uma coisa meio relativa dependendo da situação, né? Normalmente erros genéticos ocorrem a nível de cromossomo, ou numérico ou estrutural. Então, por exemplo, uma falha na produção do cromossomo no cariótipo, isso aí seria o estrutural, né? E a nível numérico seria o que? Um aumento do número de cromossomos nesse cariótipo ou até uma diminuição, tá? Normalmente, falando assim em erro, um exemplo que a gente pode, uma consequência, né, que a gente pode estar dando como exemplo, seria uma alteração genética como uma síndrome de Down, por exemplo. Tem uma incidência dessa síndrome decorrente da idade da mãe. Então, só para vocês terem uma ideia, mulheres na faixa de 30 anos, um caso em cada 1880. Mulheres com 40 anos, isso daí já cai de 1 para 110. Então, assim, é uma relação, tem a ver com a idade. Então, tem muitas características que podem induzir a uma alteração no feto, né? Mas, normalmente, elas são a esse nível, a nível de cromossomo, tá? Meu nome é Pedro Henrique, agora eu queria saber o que é um organismo transgênico. Bom, organismos transgênicos são organismos geneticamente modificados. Ou seja, essa modificação ela ocorre de forma manipulada, através da engenharia genética, né? Então, organismos transgênicos, essa aplicação, na verdade, ela pode ser feita, como por exemplo, a nível de um micro-organismo, como uma bactéria. Você pode estar introduzindo um determinado gene de um outro ser nessa bactéria, e essa introdução desse gene vai fazer com que ela vá produzir uma substância que pode ser aplicada na produção de um medicamento, por exemplo, né? Ou até uma coisa muito comum hoje são implantas, que são os alimentos transgênicos, né? Qual é a ideia? Através da manipulação genética, está introduzindo, por exemplo, um gene numa determinada planta que vai dar a ela uma maior resistência à mudança climática ou às pragas naturais dessa planta, né? Ou até fazer com que ela tenha uma maior produção. Então seria dessa maneira, entendeu? Bom, meu nome é Arthur e eu queria saber qual a importância da segregação independente de cromossomo que ocorre no processo de meiose.
para o processo de evolução por seleção natural? Então, na verdade, a segregação independente de cromossomos, ela dá ao indivíduo uma variedade maior de gametas. Isso pode trazer a ele um benefício na questão da seleção natural, né? Numa mudança drástica do meio ambiente, com isso ele teria condições de estar sobrevivendo.